de Jesus. Amém. Estamos alegres pela presença de Deus em nosso meio. Estamos alegres pela graça do Senhor em nossas vidas. Irmãos, eu sinto a presença do Espírito Santo na casa. Glória a Deus. E eu sei que a vinda de cada um de vocês aqui não foi em vão. Eu quero agradecer a Deus pela presença do Rafael, da Thaís, que há muito tempo a gente não vê. Da pequenininha, que a gente lembra da barriga nas fotos. Hoje está aí pulando e gritando, para a glória de Deus. Né? A presença do nosso amigo, que veio, é a segunda vez que ele veio no culto. Amém? Que seja bem-vindo. E eu tenho absoluta certeza que tudo que a gente faz, que se esforça para estar na presença de Deus, existe da parte de Deus uma ação espiritual para abençoar as nossas vidas. Amém? Hoje nós estamos num culto doutrinário, num culto de ensinamento. E nós vamos ler e levar o poder da palavra no livro de Juízes, capítulo 2. Amém? Juízes, capítulo 2, para a glória de Deus. Deus é bom, irmãos, e tem cuidado de nós. Nós, como já foi dito aqui, nós temos muitas e muitas testemunhos e verdades de ações espirituais soberanas nesse lugar. Pessoas que se libertaram, pessoas que foram curadas, pessoas que aceitaram a Cristo como Salvador. Oramos por todos os tipos de pessoas. Nós vemos o poder e o resultado da oração pela glória e graça do Senhor Jesus. É o Senhor quem ouve as nossas súplicas. Amém? Aos que não sabem, nós temos um canal também no YouTube. Amém? Esse canal no YouTube, para a glória de Deus, está crescendo cada vez mais. São mais de 170 vídeos, já tem mais de 7.000 visualizações, já tem visualizações fora do Brasil. Também as nossas pregações estão sendo passadas na rádio LBV em 8 pontos no Brasil, e que o nome de Jesus seja glorificado. Amém. Temos pessoas que já estão entrando em comentários com a gente do Rio de Janeiro, de Minas, de Sorocaba e de outros lugares. E nós glorificamos o nome de Jesus, porque sabemos que é para a glória de Deus. Às vezes vemos uma igreja pequena num bairro simples e não imaginamos o quão poderoso é a ação do Espírito Santo que está alcançando a vida de muitos. Nós glorificamos a Deus, porque mesmo num culto doutrinário onde tem poucas pessoas, vemos a ação poderosa de Deus agindo em nosso favor. Amém? Juízes, capítulo 2. A leitura é um pouco extensa, mas eu faço questão que os irmãos acompanhem. Amém? Amém. Eu costumo dizer, se nós ganhássemos os hábitos diariamente de lermos cotidianamente a Bíblia, assim como uma rotina, como temos a rotina de olhar no celular, como temos a rotina de ligar uma televisão, como temos uma rotina do almoço, do café, sabe? Aquela rotina que é padrão. Se nós doutrinássemos a nossa rotina a ponto de termos um tempo reservado, exclusivo para a palavra de Deus, tenho certeza que o homem conheceria mais de Deus, receberia mais de Deus, teria mais intimidade com Deus, e o Espírito Santo trabalharia muito mais em favor. Amém? Amém. Aleluia. Juízes capítulo 2, versículo 1 diz assim: E subindo o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim, e disse: Do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra a que vossos pais tinham jurado, e disse: Nunca invalidarei o meu concerto convosco, e quanto a vós, não fareis concerto com os moradores dessa terra, antes derrubai os seus altares. Mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizeste isto? Pelo que também eu disse: Não os expelirei diante de vós, antes estarão a vossas costas, e os vossos deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo se levantou a sua voz e chorou, pelo que chamavam aquele lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. Versículo 6. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um em sua herdade, para possuírem a terra. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera em Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram no termo de sua herdade em
Timate-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também consagrada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após elas se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns, e deixaram o Senhor, o Deus dos seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que haviam em redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu nas mãos dos roubadores, e os roubaram, e os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não puseram mais estar em pé diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor tinha dito e como o Senhor lhe tinha jurado, e estavam em grande aperto. E havendo o Senhor, ele levantou o Senhor juízes, que os livraram das mãos dos que o roubaram. Porém, tampouco ouviram aos juízes, antes se prostituíram após outros deuses, e se encurvaram-se a eles. Depressa se desviaram do caminho por onde andam os seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor, mas eles não fizeram assim. E quando o Senhor lhes levantou juízes, o Senhor era com os juízes e os livrara das mãos dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se arrependia pelos gentios, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Porém sucedia que, falecendo o juiz, tornava-se a se corrompia mais do que os seus pais, andando após outros deuses, servindo-se e curvando-se a eles. Nada deixavam das suas obras, nem do seu duro caminho. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transpassou o meu concerto que tinha ordenado aos seus pais, e não deram ouvido à minha voz, tampouco desapossarei mais do que diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou morrendo, para que eles provaram Israel, se não de guardar o caminho do Senhor, como os seus pais o guardaram, para por eles andarem ou não. Assim o Senhor deixou ficar aquela nação, e não os desterrou logo, nem os entregou nas mãos de Josué. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Eu sei que o texto foi um pouco longo, mas o conteúdo dessa história é muito grande e muito importante. Amém? Podemos assentar, fica à vontade. Deus é bom, irmãos. Essa história mostra uma realidade extremamente difícil. Lembra-se que hoje nós estamos num culto de doutrina, e nós queremos entender qual é a raiz de tanta desobediência que nós vemos nos dias atuais. A raiz justamente veio de um povo que era selecionado, escolhido a dedo por Deus. O povo de Israel foi um povo eleito. A origem veio justamente do nosso pai Abraão. Abraão, Isaac e Jacó, veio as 12 tribos através de Josué. Conhecemos a história. Depois de 430 anos, o faraó colocou o cativo e escravizou o povo de Israel no Egito. Sabemos do contexto. As mãos poderosas do Senhor levantou Moisés, resgatou aquele povo da terra da escravidão, derramou 10 pragas sobre faraó e sobre os egípcios, matou eles no caminho do Mar Vermelho. Sabemos a grandiosidade. Aquele povo conhecia o poder das mãos de Deus, sabia quem era o Deus Todo-Poderoso que os escolhera. Aleluia. A Bíblia fala que o Senhor, quando fala a Abraão, fala assim: olha, os que te abençoarem também eu abençoarei, mas os que te amaldiçoarem também eu amaldiçoarei. Essa foi uma verdade. A questão aqui era a obediência. A questão aqui das promessas do Senhor era justamente a obediência. Aquele povo não era leigo. Surgiam histórias
gerações em cima de gerações. A geração de José como governador do Egito, passaram-se tantas que foi esquecida. Os feitos de José como o maior, o mais excelente governador, abaixo de Faraó, a fama foi subindo. 430 anos se passaram. O povo foi nascendo filho, neto, bisneto, tataraneto, e poucos foram falando as ações do grande governador e do líder do povo de Israel, que era José. Da mesma forma aconteceu com esses tempos. A Bíblia fala que Moisés levou esse povo, mais de 2.600.000 pessoas pelo deserto, liderados por um só homem. E Deus honrou todas as falas e ações de Moisés como líder, como tem honrado a história de muitos homens nos dias atuais, porque ainda existem homens compromissados com a palavra de Deus, ainda existem homens de oração, ainda existem mulheres de oração que estão à frente de grandes rebanhos, levando o poder da verdade, a doutrina da verdade, a aliança da verdade, o conserto da verdade, para que o homem viva a santidade e caminhe rumo aos céus. Aleluia. Especificando, pecado é pecado, e pecado não entra nos céus. O erro é o erro. Deus, Ele ama o pecador, mas Ele não tem negócio com o pecado, Ele aborrece o pecado. Essa é a grande verdade. E era justamente isso que o povo não entendia, não queria compromisso com a obediência. A Bíblia fala que aquela geração morreu no deserto. Moisés, liderando aquela geração, morreu, e uma nova geração vinha. E foi essa geração que, liderado por Josué, entrou na terra prometida. Repara que gerações e gerações vêm, e a fama se espalhava, o nome de Deus era glorificado, todo aquele povo honrava. Com desobediência ou sem desobediência, o nome de Deus estava se espalhando sobre a face da terra. Todos sabiam que era o povo de Israel. As nações, quando ouviam falar, não, surgiu um Deus que está levando um povo pelo deserto, e aonde esse povo passa, é como uma vaca lambendo a grama no campo, tudo que tem eles levam, dominam, conquistam, porque existe um Deus com as mãos poderosas que está à frente deles. Essa fama foi grande, foi poderosa, portentosa. A Bíblia fala que pela liderança de Josué, as muralhas de Jericó foram derrubadas, e toda a terra de Canaã, a grande maioria da terra, foi conquistada pelo povo de Israel. Deus mostrou a poderosa mão de Deus. E quando houve uma conquista entre todos os caminhos, a Bíblia fala que Josué fez a divisão das 12 tribos e começou a mostrar: tal tribo vai herdar tal local, tal tribo vai para tal lado, tal tribo. Dividiu a herança. O tempo de usufruir da terra que emana leite e mel chegou. O tempo de usufruir da recompensa de Deus chegou. E toda essa orientação foi dada, inclusive, no ato da morte de Josué. Josué mostra qual era a conduta que ele recebeu de Moisés e qual era a conduta que o povo tinha que receber. Nessa época não tinha reis. Aquele povo era liderado por homens que eram intitulados juízes ou líderes. Josué não era simplesmente um líder. Ele não era um sacerdote, ele não era um rei, ele era um líder orientado e ungido por Deus, e o povo aceitou ele como líder. Mas a Bíblia fala que em meio a tantas conquistas, imagina sair da terra da escravidão, do tempo de sofrência, do tempo de lamúria, do tempo de dor, e Deus conduz de geração a geração para honrar a palavra, e colocou numa terra que emana leite e mel. Falamos de uma forma bruta, terra que emana leite e mel, mas imagina que um fruto que você colhe, 2 homens têm que carregar como um simples cacho de uva. Mostra que a terra era especial, mostra que a irrigação, a plantação, mostra que o local era especial. E Deus pegou o melhor dessa terra para dar para o seu povo escolhido. E não é igual nos dias atuais. Existem promessas que de gerações em gerações têm sido passadas. Jesus Cristo ama o povo de Deus. Jesus Cristo ama a humanidade. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para salvar o mundo. Essa fama e essa história vem passando de gerações em gerações. A Bíblia é o livro mais lido no planeta, é o livro mais editado no mundo, é o livro mais poderoso do mundo, é a representação máxima do nome de Deus, do poder de Deus. Glória a Deus. Existem dificuldades? Existem. Lutas contra? Existem. Atualmente nós enxergamos que o diabo tem se levantado de uma forma intensa contra as igrejas, contra o corpo de Cristo, contra os santos do Evangelho. É uma verdade
que se nós não se atentarmos, muitos vão morrer e muitos vão focar-se a sua mente e o seu coração à idolatria de outros deuses, como foi o caso desse povo. Nós começamos a leitura dizendo que Deus, depois da divisão das terras, depois que o povo foi cada um para a sua terra, para a sua herdade, para a sua recompensa, a Bíblia fala que Deus envia um anjo e vai num ponto adequado, um ponto X, que era em Gilgal, e começa a advertir aquele povo. Esse anjo não foi um qualquer, foi o próprio Cristo. Ele começa a advertir aquele povo: olha, eu fiz uma aliança com vocês. A aliança foram com os seus pais, e fui eu que tirei vocês da terra do Egito, da escravidão, da dor. Foi eu que ouvi o clamor, as súplicas, os choros de cada um de vocês no momento da aflição. E eu socorri e tirei do cativeiro e trouxe para uma terra de liberdade, de paz, de bonança. Mas eu fiz uma aliança com seus pais e eu peço que vocês honrem a aliança. Mas vocês não honraram. Repara que foi uma advertência que foi feita quando eu estava recebendo. Não tinha acontecido a desobediência. Mas em situações que favorecem o homem, às vezes ele não quer fazer o que é difícil para honrar o nome de Deus. Quando o povo, depois da morte de Josué, o povo se reuniu, as tribos se reuniram, os anciões, os líderes se reuniram e começaram a falar: vamos acabar de conquistar todas as pequenas partes ainda que não foram conquistadas da terra de Canaã. Porque Deus permitiu que aquelas outras, as pequenas cidades afastadas não foram conquistadas. Porque sabia o que poderia acontecer futuramente. Se aquele povo ia ou não ia guardar o conserto, ia ou não ia andar em obediência, ia ou não ia ter uma prática da verdade, em viver em santidade na presença de Deus. Deus poderosamente sabia as situações que poderiam acarretar, que poderiam acontecer, e manda um anjo para orientar. Fiz um conserto, honra um conserto. Aquele povo caiu em si, a Bíblia fala que chorou em grande voz. Porque se não honrasse o conserto, com certeza haveria um castigo. Como um pai que repreende um filho, Deus tratava aquele povo. E todas as vezes que um pai repreende o filho, não repreende se não tem outra base, se não é o amor. Ele repreende porque sabe o que é melhor. Aquele povo, depois de tantas coisas grandiosas que viu Deus fazer, focaram-se em guardar para si. Obedeceram a lei de Deus, obedeceram a palavra de Deus, obedeceram o concerto com Deus, enquanto Josué, líder, estava vivo. Josué morreu. Obedeceram enquanto os anciões que estavam, os conselheiros que estavam lado a lado com Josué viveram, também obedeceram. Mas depois que eles morreram, a próxima geração não passou os pontos para frente. A próxima geração não passou o relacionamento do que Deus tinha feito no passado para a geração futura. Mas, pastor, isso daí é uma história difícil de se entender. Porque se eles viviam tantas coisas, como eles não iam lembrar quem trouxe eles para aquela terra maravilhosa, como um pai não conta para um filho o que aconteceu a levar eles a ter uma vida de fartura e de paz? Aleluia. Acontece nos dias atuais. É igualzinho nos dias atuais. Quando você está em dificuldade, quando você está em súplica, em choro, em pranto, lutando arduamente para conquistar, você se lembra muito de Deus, mas depois que você conquista, a maioria das pessoas se esquece de Deus. Quer um exemplo? Como os nossos bisavós trabalharam? Geralmente trabalharam na lavoura, trabalharam em serviços braçais, as mãos eram calejadas na enxada na roça. A vida era muito mais difícil para os nossos avós, para os nossos bisavós, mas lutaram com integridade para criar uma família e fazer dos filhos melhores do que eles. E assim sucedeu. Hoje eu vejo que a minha profissão é pequena perto do meu filho. O meu filho trabalha com computadores e ganha 5 vezes mais do que eu, ou mais até. Mas o trabalho dele é atrás de uma mesa, um teclado de computador. Mudou sua interpretação. Ele não tem que suar a camisa, ele não tem que trabalhar sol a sol para conquistar.
Da mesma forma, esse povo, eles tinham que entender que eles vinham de uma terra de dores, que passou pelo deserto, que foi cuidado pelas poderosas mãos de Deus, e que Deus prometeu, cumpriu, colocou ele na terra maravilhosa. Pode usar o banheiro, fica à vontade. E prometeu e cumpriu. Deus é bom. A Bíblia fala, passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. Ele prometeu, mas ele cumpriu. Mas quando aquele povo assumiu a terra, Deus sabia a mente e o coração. Deus não olha para mim como olha, Deus não olha para o homem como olha nós, olhando para o externo, olhando a estrutura física. Deus olha os sentimentos, Deus conhece os pensamentos. Aleluia, meu Deus. Sabia que todo aquele choro, aquela fidelidade não era a mesma. Se nós pegarmos o capítulo de Josué 24, se não me engano, no versículo 15, louvado seja Deus. Aquele povo orou e falou que ia obedecer. Aqui no versículo 14, perdão, Josué capítulo 24, versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deleitai fora, e deitai, jogai fora, dispensai, abre mão, fora dos deuses aos quais serviram os vossos pais, além do rio Eufrates, do Egito, da terra da escravidão. Sabe, os deuses estranhos, abra mão disso. Fiz um concerto, se deleita no que eu te trouxe, seja sincero comigo. Aleluia. Josué, ele foi aquele que tentou mostrar a verdade do poder da ação de Deus, mas também mostrar a verdade da cobrança de Deus a respeito do concerto. Aleluia. Aquele povo ouviu, aquele povo entendeu. Olha, o versículo 16: então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça de deixarmos o Senhor para servirmos outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, é Ele quem nos fez subir, a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e tem feito grandes sinais em nossos olhos. Aleluia. Eles, no capítulo 24, do versículo 17, eles entendiam qual era a grandeza, mas repara que de lá para cá, filhos nasceram, netos nasceram, bisnetos nasceram, gerações surgiam de um lado para o outro, e essa foi a grande falha: obedecerem quando tem um líder que olha, obedecerem quando tem alguém que dá satisfação. Mas quando não tinha ninguém mais para liderar, os anciões já não estavam mais presentes, Josué tinha morrido, aquela geração acabou. O que os filhos fizeram? Pararam e anularam o concerto e a aliança com Deus. Começaram a se envolver com aqueles povos que estavam ao redor. A idolatria e os deuses daquele povo se tornou a adoração e os deuses do povo de Israel. A Bíblia fala que eles começaram a adorar Balaíns, começaram a adorar Baal e Astarote. Para pensar, o que o mundo oferece para você nos dias atuais, fora da presença de Deus? Porque quando você está na presença do Senhor, você tem que ser verdadeiro. Quando você está na presença do Senhor, você tem que ser íntegro. Quando você está na presença do Senhor, você tem que andar em retidão. Lembra do que Deus falou sobre Jó, Satanás? Está vendo o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus, desvia-se do mal. Era um homem aprovado por Deus. O homem tem que andar com esse tipo de caráter na igreja, na presença do pastor, na presença dos obreiros, na presença dos irmãos na igreja, no culto, mas também tem que andar com essa mesma integridade no trabalho, tem que andar com essa mesma integridade com os amigos da rua, tem que andar com a mesma integridade na festinha com a família, tem que andar com a mesma integridade quando está trancado no quarto na frente do computador sem ninguém ver, tem que andar com a mesma integridade, mesmo que ele esteja rodeado de uma multidão que não o conheça e ele possa se sentir livre para fazer o que quer. Foi essas ações. Aquele povo esqueceu porque não contaram. Surgiu uma geração, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, Deus dos seus pais, Deus dos antepassados. E nós podemos ver que as gerações atuais estão vivendo o que esse povo viveu.
A coisa mais difícil do mundo hoje é você ver um pai de família com caráter e integridade, a ponto de sentar à roda da mesa numa refeição e orar com os filhos, agradecer a Deus pelo alimento. A coisa mais difícil do mundo é você ver uma mãe dar exemplo de estar com os joelhos dobrados orando junto com a filha ou com o filho nos dias atuais. A coisa mais difícil do mundo é você falar, como eu já disse aqui, é você ter a sua intimidade, o seu tempo, a sua doutrina diária, de ler a palavra de Deus e chamar o seu filho para ouvir os contos da palavra, para ouvir a história da palavra de Deus, para que gere temor e tremor no coração e obediência a essa aliança para com Deus. Ensina o teu filho no caminho que se deve andar, e mesmo que envelheça, ele jamais se desviará dele. Mas hoje, os pais, as gerações atuais, já não estão mais ensinando. O que nós vemos aí é os desrespeitos, o que nós vemos aí é a desonra, o que nós vemos aí é a iniciativa dos filhos, está mandando em cima dos pais inverter os seus valores. Parece que a geração que foi crescida aqui, a geração que não conhecia o Senhor e começou a se curvar a outros deuses, é as mesmas de hoje. Se nós chamarmos, nós vamos falar dos outros, vamos falar da nossa própria parentela, vamos para um churrasco lá naquele restaurante, naquele rodízio, está num preço bom, vale a pena, vamos comer e beber, vamos se divertir, vamos passar uma tarde. Ninguém vai dar desculpa. Ninguém vai dar desculpa. Quando é que é? É tanto, rapaz, mas eu vou pagar, você vai pagar, eu vou. O cara pode estar com febre, doente, tem compromisso com o trabalho, não interessa o que aconteça com ele. Mas ele vai usufruir os desejos da sua própria carne, do seu próprio ego. E todas as vezes que nós deixamos de cultuar ao Senhor para dar lugar aos prazeres da nossa carne, para dar lugar aos prazeres que afastam e geram pecado, afasta Deus da gente e gera um pecado, é justamente o que aquele povo estava fazendo, se encurvando aos deuses das terras estranhas. Nós vivemos uma geração que, se realmente for confrontada, pesada, posta na balança para ver os valores que tem perante Deus, não passa nenhum. Infelizmente é uma realidade. A influência digital destruiu os valores. As televisões destruíram os valores. Antes da tecnologia ter aumentado tanto, havia mais temor, mais honra aos pais, mais respeito. O pai falava, não precisava falar duas vezes. A mãe falava, não precisava falar duas vezes. Existia uma honradez, uma situação que o filho obedecia só com o olhar do pai. Existia um respeito. E a gente olha que no passado se formou pessoas com caráter, justamente pela criação rígida dos pais, que não deixavam de prestar o amor e os cuidados, mas também não deixavam faltar a doutrina. Espiritualmente está acontecendo isso nos grandes ministérios. Pessoas que estão com os ministérios cheios, grandiosos, com 1.000, 10.000, 5.000, 15, 25 mil pessoas. Mas é a famosa igreja da hipergraça. Vem, não tem problema não, Jesus te ama. Ah, mas eu sou homossexual. Não tem problema não, Jesus te ama. Ah, mas eu estou em adultério. Não tem problema não, mas Jesus te ama. Mas eu continuo bebendo a minha cachaça. Não tem problema não, Jesus te ama. E as igrejas estão lotando, não se pregam mais sobre a consequência do pecado. Os valores se inverteram. Isso espiritualmente, e aconteceu com o povo de Israel nessa época, mas acontece nos dias atuais nas grandes igrejas. Moveu-se uma lei, uma grande reunião aí mundial com os principais líderes religiosos do mundo. Inclusive o Papa fazia parte, o líder de Jerusalém, dos cristãos estavam lá. Todas as principais religiões, foram mais de 100 pessoas que foram representar. E encaram num título ao qual quiseram cancelar, estão querendo cancelar a Bíblia. A Bíblia Sagrada, o próprio Papa expressou. A Bíblia, ela está ultrapassada. A palavra de Deus perdeu valor. Tem que ser atualizada. É para que o ato de se encurvar a Balaíns e a Astarote, o ato de se encurvar a outros deuses, de cultuar a outros deuses, está acontecendo nos dias atuais. Ninguém quer mais servir ao Senhor em espírito e em verdade. Quando Jesus Cristo diz,
Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e vem, siga-me. Ninguém mais prega sobre a renúncia. E Deus se irou com aquilo. Deus permitiu que o mal acontecesse. Repara que Deus se irou de uma forma tão grande que Deus catou e falou assim: quer saber uma coisa? Eu não vou tirar dos inimigos. Pelo contrário, eu vou colocar roubadores para entrar na terra de vocês e vai roubar vocês. Todas as vezes que acontecia uma ação que o povo passava aflição e dificuldade, não era um período qualquer, geralmente era em torno de 8 anos que Deus permitia as aflições acontecerem. Imagina 8 anos da sua vida sendo roubada. O que você plantava para você comer, beber, comercializar, fazer a sua vida, sustentar a sua família, viu o inimigo roubado, você estava consciente e não existia lei para mudar aquilo. Você era submisso àquilo. O povo de Israel, as tribos que quando tentaram conquistar as terras alheias que faltavam em Canaã, que não conseguiam derrotar o povo, matar o povo a fio de espada, faziam acordos para que aquele povo servisse com prestação de serviço forçado ou com pagamentos de impostos e tributos. É o que está acontecendo espiritualmente. Espiritualmente está acontecendo da mesma forma. As tribos que não conseguiam vencer os inimigos forçavam eles a trabalhar fisicamente, forçavam eles a pagar impostos e tributos, forçavam eles a trabalhos forçados. Espiritualmente está igualzinho. A igreja que não consegue vencer o inimigo está aceitando o pagamento de tributos, está aceitando o pagamento de serviço forçado na igreja. Uma igreja que não vence o mal, que não prega sobre o pecado, que não prega sobre a consequência do pecado, o céu e o inferno. É uma igreja que aceita já os pagamentos dos tributos, que aceitam já o trabalho forçado dentro da igreja. Pessoas que estão servindo a Deus forçado, não por amor. Pessoas que estão entrando na igreja sendo consagradas e ungidas porque dão um maior dízimo. Reparou que encaixa uma coisa na outra? A verdade do passado continua sendo uma realidade marcante que destrói a integridade, defama o poder da palavra de Deus. E a Bíblia fala que no meio das dores, nesse período de aflição, sendo roubado, o povo de novo voltava os olhos ao Senhor Deus Todo-Poderoso, clamava, chorava, orava, pedia socorro, e Deus, com todo amor como Pai, levantou juízes para liderar aquele povo. Começou o título do livro, Juízes, começou a época dos juízes, e aquele povo começou a obedecer os juízes no início. Mas em pouco tempo depois a Bíblia fala que eles se prostituíram novamente. Se prostituíram, se curvaram a outros deuses novamente, mesmo com os juízes, liderando eles nas batalhas contra os que estavam roubando. Todo juiz que Deus levantava, Deus cuidava e guardava. Não é diferente dos dias atuais. Todo homem e toda mulher que anda com propósito na presença de Deus, realmente é guardado por Deus. Nós, você também. Louvado seja Deus. Todos nós, Deus está sempre com nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém, meu Deus querido. está sempre com a gente. Amém. Com você, seu Da mesma forma. também, nós Da mesma forma. Amém. Deus olha você com nós. Amém, meu querido. Deus abençoe. Opa, Da todos mesma nós. forma, amém. Deus está sempre com a gente, você. Da mesma forma, hoje, Deus tem protegido os teus filhos. Tá, minha senhora, tá, minha pessoa. Da mesma forma, Deus tem protegido os seus escolhidos. Existem pessoas ainda guardadas pelas poderosas mãos de Deus. Nós vemos relatos de ações sobrenaturais que honram o nome poderoso de Jesus. Relatos que Deus realiza as ações que o homem não consegue explicar só para favorecer os seus filhos. Deus é bom, irmãos. A fidelidade dele é para sempre. Mas o povo, infelizmente, decidiu andar com as suas próprias pernas, com os seus próprios pensamentos, ignorando a aliança feita. Eu fico imaginando nos dias atuais, a nova ordem mundial está se levantando, o governo único mundial está se levantando, o anticristo vai se apresentar. Eu fico imaginando quando for começar a ser obrigado o uso do chip, a marca da besta.
obrigado em todos os países. Eu fico imaginando como será a aliança, o pacto de paz que o anticristo vai lançar. Quantos irão apoiar? Mas a Bíblia fala que haverá surpresa nesse pacto de paz. A ação do anticristo vai ser apoiada no começo. Ele se mostrará como um benfeitor. E muitos serão enganados. E não estou falando muitos no mundo, estou falando muitos também na casa do Senhor, como o povo de Israel, se deixando levar à adoração por proveitos próprios. Qualquer vantagem que o homem tem hoje, ele inverte os seus caminhos. A Bíblia fala que Deus, mesmo Deus levantando juízes para ajudar aquele povo nas batalhas, o povo desviou o caminho com muita facilidade e se tornou pior do que as gerações dos seus pais. Geração após geração ia se afundando. Geração após geração. Eu fico imaginando quando a Bíblia fala que na vinda do Filho do Homem para arrebatar a igreja, será que existirá ainda fé? A Bíblia fala, será que vai existir fé ainda na vida de Jesus Cristo a arrebatar a sua igreja? Nos dias atuais, ninguém mais consegue ouvir uma sã doutrina. A Bíblia nos ensina que haverá comichão nas orelhas, nos ouvidos. Pessoas dariam ouvidos a doutores que induzissem a sua palavra ao seu próprio ego. Eles aclamariam doutores e líderes que eles achassem melhor para si. Não é diferente. Aquele povo decidiu desobedecer. A ira do Senhor acendeu. Nos dias atuais, nós vemos que os selos, lá em Apocalipse, 7 selos estão se rompendo. Nós vemos que as 7 trombetas estão sendo tocadas. Nós vemos que estamos vivendo os últimos minutos da face da terra. Existe um propósito satânico já expresso mundialmente falando, que até 2030 o sol governo se levantará. Até 2030 o anticristo se anunciará. O falso profeta, besta, vai se levantar. O mundo está prestes a ver uma ação como nunca houve na história da humanidade. Mas infelizmente não estão enxergando a ação da ira de Deus. Deus está permitindo que muitos sejam roubados, porque escolheram. Hoje eu falando o evangelho para um rapaz, veio aqui, participou muitas vezes, aceitou Jesus aqui na igreja, se desviou, voltou a congregar, saiu de novo, e hoje eu encontrei ele largado numa cadeira na frente de um bar, bêbado, que não conseguia falar uma palavra, por A mais B, chorando, agoniado, depressivo, dizendo que está ouvindo vozes, que não aguenta ficar dentro de casa, epilético, que toma remédios fortíssimos, mas não consegue. Ele fala que a primeira coisa que vem na cabeça dele, pastor, todo dia quando eu acordo 6 da manhã, o meu único intuito é tomar a minha Bíblia. Falei, meu amigo, Jesus Cristo te ama, morreu no Calvário, a tua alma foi paga por um preço altíssimo, foi o sangue de Jesus. Ele tem poder sim para te libertar. Você está em amarras, preso, aprisionado. Cristo, Ele veio para te dar paz que você não tem. A sua mente está assim, essa bagunça, porque infelizmente não tem a presença de Deus em sua vida. Verdade, meu Deus. Vá para a igreja, tome ação de fé, volte a orar. Você conhece o caminho da verdade. Pastor, eu não vou não. Existem escolhas feitas pelo homem que não dependem da ação de Deus. Deus respeita o livre-arbítrio do homem. Não, pastor, eu não vou não. Mas por que você não vai? Você sabe que a sua vida está triste. Você sabe que você está vivendo uma depressão, uma derrota, está numa queda espiritual. A sua saúde está em queda, o seu psicológico está em queda, a sua história está em queda. Não, não vou não. Responda para mim. E se Jesus Cristo te chamar hoje para acerto de contas? E se você morrer hoje, para onde você vai? Qual vai ser o endereço da sua eternidade? Essas gerações que perderam pelos pais as boas novas do Evangelho, que perderam pela conduta dos patriarcas, o nome poderoso de Jesus dentro do seu lar,
coração, estão vivendo uma ação assim de estar entregues à sorte ao que Deus dará, sem se preocupar com as consequências. Meu Deus. A Bíblia fala que haverá sim um acerto de contas, que Jesus Cristo é amor, mas também é justiça e juízo. Ele não vai deixar. Repara que todas as vezes que a gente entende que o homem suscita a ira de Deus, Deus permite que o mal aconteça. Nessa situação, Deus não só permitiu, mas a Bíblia fala que Deus ele era contra o povo. Deus, ele permitia, não só permitia, mas que Deus era contra. Ei, Jesus poderoso, eu entendo que quando o homem, versículo 15 do capítulo 2 de Juízes, por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal. Quem é que estava fazendo o mal contra eles? Era o próprio Senhor. Deus deixou de ser o Deus dele e passou a ser inimigo deles. O homem não entende que muitas das vezes a vida dele vai de mal ao pior, porque ele deixa de obedecer conhecendo a verdade. Deus às vezes deixa de ser amigo para ser inimigo. Deus às vezes deixa. É por isso que as consequências estão tão grandes. Nós oramos por tantas pessoas aqui dentro. Teve um rapazinho afastado dos caminhos do Senhor, a família é crente, mas decidiu, por ação própria, entrar no tráfico. E depois que estava no tráfico, via as consequências estavam chegando. Ele começou a vir aqui a pedir oração e nós orávamos por ele. E Deus nos dava graça, o espírito de aconselhamento da parte do Senhor vinha sobre nós. E nós sentávamos e aconselhávamos ele. Orávamos por ele, mostrávamos a verdade para ele. Mas a decisão foi continuar no tráfico. Hoje está preso. Teve um outro rapaz que aceitou Cristo Jesus na sala da minha casa, chorando. Mas se afastou. Hoje está preso. A mãe está chorando, desesperada, pedindo oração, porque ele está preso. Pessoas que nós oramos e pedimos ao Senhor que livrasse e guardasse, hoje estão mortas. Convidamos, sentamos ao lado, falamos de Cristo Jesus. Cristo quer te libertar. Você tem um grande valor para o Senhor. Jesus Cristo, Ele quer entrar no teu coração. Ele quer mudar suas perspectivas, quer lhe dar sonhos novamente, quer te erguer nessa situação de caos. Jesus Cristo é poderoso. Ah, não, uma hora eu vou lá, pastor. Desconversava. Nós insistimos com essa pessoa por, acho que mais de anos. O Manuel que morreu aqui, não é? Mais de anos. Insistimos pregando o evangelho. Quase todos os dias parava, cumprimentava e falava de Jesus para ele. Ele ouvia. Uma hora eu vou lá, pastor. Não deu tempo. Um dia acordou morto na rua. Bebeu tanto que não acordou. Todo mundo fechou o bar, viu ele lá, ficou. Um dia frio, garoando, a temperatura lá embaixo, todo mundo morre de frio. Outro dia viram ele morto no chão. Não deu tempo. Cristo nos chama para um conserto. Cristo nos chama para a obediência. Cristo nos chama para valorizar a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Cristo nos chama para mantermos a aliança com Deus com integridade. A última pregação que nós tivemos aqui falou o quanto o filho conhece o pai. E a mesma coisa, hoje existe realmente essa abertura intensa de legalidade do inimigo trabalhando na vida do homem, porque o homem desistiu de conhecer o pai, como o filho desistiu de conhecer o pai. Mas Jesus Cristo essa noite quer nos trazer um renovo, temor e tremor, uma aliança eterna, quer nos renovar, nos restaurar, nos levantar, derramar toda a ação de graça sobre as nossas vidas, derramar poderosamente, generosamente do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, quer nos revestir com a armadura de Deus, nos cobrir com o sangue carmesim,
quer acrescentar a fé que perdemos, quer acrescentar a ação de fé que glorifica o nome de Jesus, que alegra o coração de Jesus, que faz dele a nossa força, Glória a Deus. quer renovar nossa esperança, nossa confiança nas promessas e nas ações dele. Amém. Não permita que lembremos do nome de Jesus numa UTI de um grande hospital. Não permita lembrar do nome de Jesus encarcerado em uma cela com 80 homens que você nunca viu, dia e noite vivendo, dormindo no chão, lá no caos. Verdade. Não permita lembrar de Jesus no velório de um parente próximo. Você poderia ter mudado a vida da família através das suas ações. Que possamos honrar, porque a origem de desobediência e de falta de compromisso com a palavra de Deus foi a origem de destruição por anos a fio desse povo. E não foi só essa vez. Daí em diante surgiram tantas ações. Deus levantava um juiz, um homem, uma mulher, que honrasse o nome, que livrasse o homem das garras de outros reis. Isso aconteceu várias vezes, porque Deus usa de compaixão e misericórdia, mas não permitia a vitória por muito tempo, porque eles focavam-se em desobedecer. É o que acontece hoje. As pessoas estão correndo no evangelho só para as bênçãos. Imagina se Deus abre as bênçãos, vou abrir a torneira da bênção, todas as igrejas vão receber tudo que eles estão pedindo. Na outra semana não tinha mais ninguém nas igrejas. É o que está acontecendo. Que Deus possa nos dar o espírito de Caleb, o espírito de Josué, que honrou o nome do Senhor a vida inteira, teve compromisso com o Senhor desde a escravidão. Eles eram um dos que estavam, mesmo como escravos, clamando o nome do Senhor na terra do Egito. E foram eles que foram os líderes e exemplos até a terra de Canaã, terra prometida que manda leite e mel. Que o mesmo Espírito de Deus que estava sobre Josué e Caleb possa estar sobre as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Que o Espírito Santo possa dar graça